Hola a todos, quinto anos A, B e C, como estão todos? Eu creo que todo esteja bem. Oi, pessoalzinho do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam tudo bem. Bom, esse vídeo aqui é para explicar, tá, o trabalho que vocês vão fazer e ter uma explicação desse trabalho, todo o processo, tudinho, como vocês devem proceder, combinado? Então, primeira parte. Esse semestre, esse trimestre, a maestra não vai fazer aqueles trabalhinhos que ela sempre faz com vocês na parte escrita. Ela também avaliará vocês numa parte oral, que é um dos pontos mais importantes também na fala de um outro idioma, certo? Pensei, e eu acredito que um trava-língua vai ensinar a trazer muito mais benefícios para vocês, tá? Como a gente está próximo do Uruguai, Paraguai, de todos os países da América Latina que faz fronteira com o Brasil, esse som é muito comum e é muito mais usado e usual para cá, tá? A gente tem o espanhol tradicional, né? Que é o espanhol ibérico, que é o espanhol da Espanha, que na verdade ele está se modificando, tá? E nós temos os espanhóis e os outros países que se falam espanhóis também. O que acontece? Qual é a diferença de um espanhol para o outro espanhol? Veja bem, para eu explicar para vocês, eu vou voltar ao nosso idioma, português. A gente tem o nosso português e o português de Portugal. É o mesmo português, só que com formas, palavras, fonemas, a parte estrutural diferente. Mas se eu chegar em Portugal, falar da forma que eu falo, eles vão me entender? Vão. Então tá. Então, se eu tiver um espanhol mais latino, né? Que se fala no México, que se fala na República Dominicana, que se fala na Argentina, na Nicarágua, eles vão me entender lá na Espanha? Vão, tá? Então, eles vão compreender, vão entender, mas vão saber que você também é um estrangeiro, o que não tem problema nenhum, tá? Porque a fluência, a fluidez, a forma de se falar, nós só temos quando a gente faz parte de um grupo ou de uma tribo. Por exemplo, a maestra já conversou com vocês em aula que o sorvete de picolé de vocês, né? O sorvete picolé, aquele que vem tipo paleta, né? Aqui é chamado de picolé. Lá na minha cidade, no Guarujá, é chamado de sorvete, né? Sorvete palito, né? Mais precisamente. A brincadeira de vocês de bola queimada, a maestra conhece como queimada. A brincadeira betcha de vocês, ou bete de vocês, é chamada de brincadeira do taco. Então, é muito mais uma questão cultural do que propriamente palavras diferentes, tá? Então, explicou na última aula que o chinelo, lá pro pessoal do Nordeste, eles falam que é sandália, e a sandália é sapato, né? O tênis é tênis, né? Mas é cultural. Isso é uma questão que a gente chama de regionalismo. Cada região tem a sua forma, a sua maneira de falar, tá? O seu dialeto. Assim acontece também com o espanhol, tá? O espanhol ele também tem a forma, tem os dialetos dele, porém é uma linguagem que dá para se entender. Se eu, sem saber falar espanhol, eu for na Argentina tentar me comunicar, pela proximidade das línguas, posso dizer que eles vão me entender, tá? Vai ter algumas dificuldades aqui, outras ali? Sim, vai. Mas a gente é brasileiro, a gente tem o remoleixo, a gente tem a malemolência de sair e se dar bem, tá bom? Então, como que vai funcionar esse trabalho? Esse trabalho vai funcionar da seguinte forma. Eu vou passar uma explicação sobre duas letras, aliás, dois fonemas, a la doble L e la Y, que já não se fala Y, mas se fala grega, né? Vou explicar elas,
vou passar um gráfico para vocês, vou encaminhar esse gráfico após o vídeo, vou encaminhar como forma de documento para vocês em cada série. E vocês vão ter esse material com vocês, tá? É o mesmo material que eu vou explicar para vocês. E depois disso, eu tô olhando minha colinha aqui. E depois disso, vocês vão ter um trava-língua, certo? Bom, vocês sabem que esse ano a gente tá trabalhando mais algumas questões do México, alguma parte cultural mexicana e tudo mais. Então, o que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer o meu trava-língua. O que é o meu trava-língua? É o trava-língua nosso, que é aquele noninho de mafagafa, as 7 mafagafinhos. Quando mamãe mafagafa grita, grita todos 7 mafagafinhos juntinhos. Só que não é nessa calma, é falando super rápido. É claro que para tudo a gente tem que ir treinando, tá? Por isso que a mestra tá explicando tudinho para vocês e eu vou começar agora. De quem falaremos agora? Falaremos, deixa eu trazer meu computador mais perto. A gente vai falar, opa, Lelê. A gente vai falar da doble E, tá? Da doble E e da grega, tá? Um exemplo disso. Então, vamos lá. A gente tem as palavras calle ou cache. Nós temos a palavra lluvia ou chuvia. Nós temos a palavra silla ou silla. Nós temos a palavra ajuda, né? Ou ajuda. E também nós temos outra palavra, playa ou placha. Quando que a gente, vamos pensar em os países rioplatense, que são os países que fazem fronteira aqui com o Brasil, que é Uruguai, Argentina, parte da Venezuela e parte da Colômbia. Eles têm, a pronúncia disso para eles é o espanhol rioplatense. O que é esse espanhol rioplatense? É uma forma de se falar que por conta da questão de comércio, de ir e vir mercadoria entre os países, ele tem um som um pouco diferente, é um regionalismo, tá? Então, para o rioplatense, espera só um minutinho, deixa que meu computador ele tá meio lerdinho. Para o rioplatense, se pronuncia como se fosse che, tá? Que para a gente aqui, ela tem um som do X, tá? Caixa ou caixa, dá quase o mesmo, ó, chale, xícara, chapéu. Então, como a gente tem um som próximo, então fica perto desses dois fonemas, tá? Então, esse é mais usado, mais o som daqui do Brasil, tá? Vou colocar aqui, ó, Brasil, um sonzinho mais próximo do X, tá? Então, tá lá. Então, a gente tem uma regra. Então, vamos lá, vamos falar. Toda palavra que tem lá doble E, né, a letra L dupla, a gente fala caixa, lluvia, silla, ajuda. Olha o Y aqui. Quando ele tá no meio da palavra, ele tem esse som de X, tá? Que é o nosso X ou o nosso CH. Então, caixa, lluvia, silla, ajuda, placha. Maestra, você vai trabalhar esse som? Vou. Então, é nele que eu quero trabalhar. Voltando a repetir. Caixa, lluvia, silla, ajuda e placha, tá? Qual é a explicação? La doble L siempre tiene el sonido de la que eu falei pra vocês, la ch, tá? Nosso ch, 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 tá? Sempre, tá bom? Agora eu vou falar uma exceção da Y, tá? Ou da grega, que a gente fala. A palavra, opa! Esqueci de pular. A palavra oi, a palavra boi, a palavra e...
Ai, peraí que eu errei aqui. Vamos lá. Oi, boi e que mais estou, tá? Casi todos los países, la pronunciación equivale es la I, certo? Deixa eu voltar aqui. Aí, certo? Então, tem uma regra, maestra, disso daqui? Tem uma regra, turma. Tem uma regra, sim. Então, toda regra, a gente tem... Deixa eu pôr isso aqui mais um pouquinho pra cima. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo diminuir para 36. Isso, se eu consigo deixar tudo bonitinho para vocês. Então, retomando. Peraí, deixa a gente retomar aqui. Isso. Acho que agora vai dar. Isso, é o que eu queria. Tá? Então, toda vez que as palavras, elas começarem quando todas as palavras começarem com quando sempre começar com Y ou o Y estiver no final, elas vão ter o som de I, tá? Então, vamos lá. Y, tracinho, al comienzo, se el comienzo de sílaba, al comienzo de sílaba se va con che. La che. Y la Y. Meu computador tá lento. Y la Y. Al final de la sílaba, al fin de la sílaba, tienen el sonido I, certo? Então fala oi, diferente de voi, diferente de I, diferente de estou ou estou, placha, ajuda, sicha, caixa, chúvia, certo? Aí eu tenho um trava-língua. Esse trava-língua, eu confesso que eu sempre faço ele por conta da pronúncia mesmo, que ela pega um pouquinho. O trava-língua é este, tá? Então, eu vou ler ele devagar para vocês entenderem, tá? Eu vou estar de cabeça baixa porque eu vou estar acompanhando pela minha colinha aqui. Eu me chamo Jéssica Cholanda. Eu vou a la playa com mancha amarilla e llevo uma sombrilla que brilla a la orilla del mar. Vou ler mais devagar. Eu me chamo Jéssica Cholanda. Eu vou a la playa com mancha amarilla. Eu llevo uma sombrilla que brilla a la orilla del mar. Então, rápido ficaria assim. Eu me chamo Jéssica Cholanda. Eu vou a la playa com mancha amarilla. Eu levo uma sombrilla que brilla a la orilla del mar. Tá? Tá bom? Então, o que vocês vão ter que fazer? Treinar.
Eu me chamo Jéssica Cholanda. Eu me chamo Jéssica Cholanda. Eu me chamo Jéssica Cholanda. Vai enrolar como vocês vê. Volta, vai treinando. Vocês estão vendo que acompanha uma vírgula? Então essa vírgula é para vocês respirarem. Eu me chamo Jéssica Cholanda. Eu vou à la playa com Masha Marisha. Eu llevo uma sombrilla que brilha a la orilla del mar. Eu me chamo Jéssica Cholanda. Eu vou à la playa com Masha Marisha. Eu llevo uma sombrilla que brilha a la orilla del mar. Então, pessoal, esse material eu vou disponibilizá-lo, eu vou ajeitar para ficar numa folha só, eu vou disponibilizá-lo e enviar para vocês abaixo desse vídeo explicativo, combinado? Beijos a todos, hasta luego, tchau!